Eu sou o Guardião da Chave e hoje eu trago mais um mistério para vocês, ou destrancar um mistério da origem da maçonaria. A ordem secreta ou discreta mais conhecida do mundo, ou ao menos aqui do Brasil. Toda cidade tem uma loja, ao menos toda região tem. Aqui na minha cidade, apesar de ser interior, temos 3 maçonarias. E hoje eu vou te dizer um pouco da sua origem, separar um pouco do que é a história em si e dos seus mitos. Será que ela realmente começou em 1717 em Londres? Ou no Egito, como dizem alguns boatos? Ou no Templo de Salomão, como eu já ouvi histórias? Ou na Idade Média, nas construções das catedrais? Tem várias teorias de como surgiu a maçonaria. E eu aqui vou trazer informações históricas. Se você está curioso, vem comigo que eu vou destravar esse mistério para você. Para falarmos da origem da maçonaria, temos que voltar lá para a Idade Média, mais especificadamente no século 11, 12 e 13. Naquele período, a Europa estava sendo reerguida, grandes catedrais e castelos estavam sendo construídas. E na frente dessa construção estavam os pedreiros livres, ou, como mais conhecidamente, os maçons. Eles eram chamados de pedreiros livres ou de maçons porque eles tinham disponibilidade, eles podiam viajar entre o país inteiro e a Europa para participar de outras obras e tudo mais. A maioria das pessoas ficavam presas em seus respectivos reinos. Já eles tinham essa permissão para poder viajar. E para não terem falsificação de pedreiros se passando por pedreiros livres, eles criaram senhas, apertos secretos, códigos para chegarem lá e a pessoa ter uma confirmação que ele realmente era um maçom. Hoje temos diplomas e tudo mais de faculdades ou universidades. Naquela época não era tão fácil assim comprovar que você realmente sabia o ofício. O simbolismo dos maçons é muito ligado lá nas suas origens das construções e tudo mais. Eles usam um esquadro para medir os ângulos e o compasso para traçar círculos perfeitos. A pedra bruta representa o homem sem instrução e a pedra cúbica, o homem imperfeito, o homem perfeito e acabado. Essa fase é conhecida como maçonaria operativa, onde os membros realmente trabalhavam com pedras e construções. A maçonaria vai ser dividida entre essa fase que eu acabei de falar e mais para frente uma fase filosófica, onde eles mas deixam de ser mais voltado para pedreiros e construtores e passam para ser uma ordem de filósofos e pensadores. Com o passar do tempo, a época das grandes construções foram diminuindo. Não existiam mais tantos castelos e catedrais para serem construídas. Aí foram surgindo nobres, estudiosos e intelectuais que se interessavam pelos trabalhos dos maçons, que agora, ao invés de trabalharem com pedras, vão usar a filosofia e outros ensinamentos daqueles grandes mestres para trabalharem com homens, para transformar o ser humano, o homem, em um homem melhor. Ao invés de transformar uma pedra em uma grande catedral, agora eles vão transformar a humanidade em algo melhor. Aqui, a maçonaria vai passar de ser a maçonaria que era antigamente, no começo, para ser a maçonaria especulativa. O foco vai deixar de ser as construções materiais e passará a ser a construção moral e espiritual de um homem melhor. As origens da maçonaria. Suas histórias estão nas raízes da nossa história, da história da humanidade. Vou citar apenas 2 teorias que eu ouvi. Alguns dizem que a maçonaria começou no Templo de Salomão, os seus construtores que guardavam a planta, a chave da construção do templo, fundaram a maçonaria. Outros já disseram que veio lá do Egito, os construtores da pirâmide de Gizé. E agora? Quem vai saber nos dizer a verdade são os maçons, e eles não vão compartilhar conosco, afinal é uma sociedade secreta. Mas o que podemos saber
de fato histórico que podemos pesquisar no Google e no ChatGPT é que a maçonaria começou em 1717. Em uma taverna lá em Londres, 4 guildas, 4 lojas se reuniram para fundar a Grande Loja de Londres. Eles se reuniram, essas 4 pequenas guildas de pedreiros, e fundaram a Grande Loja de Londres. A partir desse momento, a maçonaria vai começar a se modernizar. Ela vai criar uma instituição moderna, criar alguns regulamentos, constituições, e começa a se espalhar dali para o mundo. Ou seja, em 1717 vai começar o sistema que é a maçonaria que conhecemos hoje. De lá para cá, ela não mudou muita coisa. É algo que está aí então de 1700 para 2026, ela está em uns 300 anos ou mais do jeito que conhecemos. Mas e as suas teorias que dizem que vieram lá do Templo de Salomão ou do Egito? É a mesma maçonaria? Agora que conhecemos a sua história, pelo menos a história que se encontra no Google, no ChatGPT, entre outros, a sua origem, que é lá de Londres, ou não, se estivermos chegando perto, pergunte ao maçom que você conhece, que eu tenho certeza que todo mundo deve conhecer ao menos um maçom, porque eles estão em todos os lugares. Eu vou te passar algumas dicas para vocês não se caírem em mitos e lendas, porque existem muitos, como a maçonaria sendo uma religião, como eles adorando o bode ou dominando o mundo. Nada disso é verdade. Ou será que tudo é? Então vamos lá. A primeira dica é que a maçonaria não é uma religião. Apesar que muitos creem e muitos dizem que a maçonaria é uma religião, ela não é. Para você entrar na maçonaria, você precisa crer em algo. Em algum Deus, em algum poder supremo. Você precisa crer em alguma coisa além de você mesmo. Na maçonaria, esse poder criador, esse poder supremo, é chamado de grande arquiteto do universo. E a segunda dica, a maçonaria é formada por graus. São sempre 3 graus. Na verdade, se eu não me engano, vão chegar a 33, mas os principais são 3. Que é o aprendiz, companheiro e mestre maçom. Entre esses 3, depois vão ter os ritos da maçonaria, né? Que são o rito escocês, o antigo e o aceito. Entre os ritos vão ter essa divergência de graus e tudo mais, que possam levar a graus mais altos, mas a base é sempre esses 3. Então, como eu disse, alguns vão dizer que são 33 graus, mas os principais são esses 3. Aprendiz, companheiro e mestre maçom. Dependendo do rito, pode te levar a graus mais altos. E segredo não é mistério, essa é a terceira dica. A maçonaria, ela guarda sim as 7 chaves, os seus segredos de como se reconhecerem, de seus sinais, de pedir de ajuda, de como reconhecer outro maçom. Mas ela não guarda os seus princípios. Isso, seus princípios maçons, são muito benditos, que é liberdade, igualdade e fraternidade. São 3 princípios da maçonaria. E como eu faço para entrar na maçonaria, que é o tão importante? Se você tem interesse para entrar na maçonaria, a regra básica é: você não pode pedir para entrar e nem pode te obrigar a entrar. Fica um pouco difícil, né? Você deve ser convidado por um membro ou demonstrar interesse genuíno em virtudes como caridade e bondade. Então é muito simples. Você tem que esperar eles te convidarem. Essa é a verdade. Eu posso querer entrar, só depende de alguém me convidar. Você tem que demonstrar também. É claro que para poder entrar, você passa por um conselho que vão aceitar. Não é só assim para assim, levei o fulano que tem esse nome. Eles vão levar o seu nome para uma reunião, eles vão votar, e se alguém não quiser que você entre, você não vai entrar. Eles têm uma concordância entre eles. Então, todo mundo lá tem que gostar de você, ou não ter nada contra você. Você tem que ser uma pessoa boa, de caráter e tudo mais. E é isso. A maçonaria é algo que ela vai chegar a você. Você não chega à maçonaria. Como outra ordem secreta que você pode entrar muito mais fácil é a Rosa Cruz. Mas esse é um vídeo, é um tema para outro vídeo. A maçonaria, ela vem até você. Se você ainda não se tornou um maçom, você é melhor esperar um pouco. E antes de ser maçom também você pode fazer o Demolay e tudo mais, que é uma ordem um pouco pré-maçônica e tudo, mas também explicarei em outros vídeos.
Então, para resumir, a maçonaria não é tudo isso que a gente pensa. Não é um monte de gente encapuzada, se reunindo, alimentando um bode, nem nada muito além. No começo eram guildas de construtores, pedreiros, se reunindo. Que naquela época das grandes construções, a profissão de pedreiro era muito importante. Os segredos que eles guardavam eram muito importantes, porque afinal, se eu construo um castelo para o meu rei, eu não poderia passar esse plano para ninguém, porque se caísse nas mãos inimigas, o meu castelo seria tomado com muito mais facilidade. Então essa profissão era muito valiosa, de pedreiro e construtores. E como não tinha um processo tão simples como hoje para comprovar a minha profissão, eles existiam em guildas e tudo mais, onde se reuniam vários pedreiros. Então era mais fácil falar assim, olha, eu faço parte de tal guilda de pedreiro, de Londres, de tal cidade, e dava um aperto secreto que a pessoa que estava contratando saberia, e já falava, realmente, ele faz parte dessa guilda, pá, e você já arrumava o seu serviço. E antigamente, eu não sei se vocês já viram filmes ou não, para arrumar alguém que trabalhasse com construção, eles iam nas cidades, nas vilas, colavam cartazes, procura-se pedreiro, papapá, papapá, e demorava muito tempo. Com as guildas era mais fácil, a pessoa já ia direto na guilda, que trabalhava só com aquilo, falava assim, ó, preciso de um pedreiro para construir tal coisa, pagarei tanto e tanto. Aí a pessoa que era um construtor que vivia disso, ia nessa guilda, via os avisos de serviço e já ia lá, então facilitava muito mais. É igual hoje. Hoje, se você precisa de um pedreiro ou de alguma coisa, você posta no Facebook, ó, preciso de indicação de pedreiro, eu preciso disso, e as pessoas te indicam. A guilda fazia esse processo. Conforme foram indo, as guildas se reuniram, né? Como eu disse, para formar a maçonaria, mais para frente, em 1717, 4 guildas se reuniram para formar a Grande Loja Maçônica, a Grande Loja de Londres. Mas de um determinado tempo para cá, as construções foram decaindo, afinal de contas, por vários motivos históricos, né? Recursos e tudo mais, então as profissões foram caindo, não tiveram tantas construções mais. E conforme foram avançando também os ensinos, os estudos, muito mais gente pôde ter acesso à função de pedreiro e tudo mais, então foi algo que foi facilitando mais. E a maçonaria, ela resolveu passar então de construção para um outro processo, que é a maçonaria filosófica e tudo mais, onde eles não aceitavam só mais pedreiros, mas começaram a aceitar nobres, filósofos e pensadores, que iriam usar os mesmos sistemas, só que agora, de vez de construir algo, eles iam construir a humanidade. Filosófico até. Eles iam usar os mesmos sistemas de pegar uma pedra e lapidar ela até ela se formar algo bonito, mas eles iam usar isso agora na humanidade. Iam pegar seus membros, ensiná-los a ser pessoas melhores, a fazer trabalhos sociais e tudo mais. A maçonaria é uma das instituições, ou a maior, que faz muitos trabalhos sociais. Na sua cidade, pode pesquisar, se você conhece algum maçom, o tanto de trabalho social que eles fazem. Eles ajudam muitas outras pessoas. Fraternidade, então, é o seu lema, ajudar o próximo. Então, começaram aí os filósofos, entre outros, começaram a se reunir para mudar a maçonaria, para uma maçonaria filosófica agora, que vai moldar o caráter e o espiritual do homem. Ela, não, apesar de não ser uma religião, ela tenta mudar, não mudar, mas tenta lapidar o seu caráter e seu espírito. Então, de 1700 para cá, eles se formaram a maçonaria que conhecemos hoje, 1717, lá em Londres, com a Grande Loja. Eles se reuniram, formaram todo o sistema que até hoje, e foram se espalhando pelo mundo. E aquilo que eu digo, a maçonaria existe, vamos supor, de 1717 até hoje, são mais de 300 anos. Então, se algo existe há tanto tempo, fazendo bem, e outra, se você pesquisar, tem muitas histórias fantásticas da maçonaria, que eles ajudaram a esconder os templários na época que Jacques de Molay foi caçado pelo rei da França, se eu não me engano. Eles ajudaram tantas e tantas pessoas que foram perseguidas na história. Então, a maçonaria não é somente o que ouvimos de ruim, até porque eles não ligam tanto, porque ajuda a manter o mistério e o secreto. E nem tudo
que é secreto é ruim. Porque se você faz algo e todo mundo fica sabendo, às vezes pessoas que não entendem pode acabar atrapalhando. Porque nem todo mundo está apto a entender aquilo que eles estão a ensinar. Então, que esse vídeo sirva para elucidar um pouco mais. Claro que se vocês tiverem mais dúvidas entre os seus ritos, os seus símbolos e outras coisas, eu trarei nos próximos vídeos. Esse foi um vídeo mais curto, só para lapidar um pouquinho da sua origem da maçonaria, de como ela começou até os dias de hoje. Então não se esqueçam, se inscrevam no canal se vocês quiserem saber mais coisas sobre a maçonaria ou outras ordens secretas. Eu irei dar uma pesquisada e trarei aqui para vocês. Se inscrevam aqui, eu sou o Guardião da Chave e destravei o segredo da origem da maçonaria para vocês.